Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje venho-vos mostrar uma sondagem feita por duas universidades e publicada pela SIC Notícias que mostrava que os portugueses não estão assim tão satisfeitos com a democracia, mas mostra também que alguns dos portugueses gostariam de ter a ditadura de volta porque acreditam que estavam melhor na ditadura do que em democracia. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano Fachos de apoio ao canal. É uma provocação, custa 2,99 e por esse preço ficam com emojis exclusivos, prioridade nos comentários, etc. Bom, eu venho-vos mostrar aqui então, apareceu o Marcelo agora, venho-vos mostrar aqui esta sondagem, um vídeo da SIC Notícias desta sondagem e depois venho-vos mostrar uma segunda sondagem em que fazem a divisão sobre quais é que são os partidos que acreditam, ou melhor, quais é que são os simpatizantes de cada partido que acreditam que estávamos melhor em ditadura. Portanto, eu venho-vos então mostrar aqui este vídeo, vamos ouvir os números das sondagens e depois comentamos e eu dou o meu parecer sobre os assuntos. É um estudo com uma amostra significativa, mais de 1.200 entrevistas validadas. 34%, um terço dos portugueses, acha preferível um líder forte que não tenha de preocupar-se com um parlamento ou eleições. Mas ganham ainda os 43% que discordam e não abdicam do direito de escolha conferido pelo voto. Quando se perspectiva o passado... É curioso, porque, e comentando já aqui este primeiro número, é curioso que isto esteja de tal forma equilibrado, primeiro porque isto pode ter várias razões, não é? Quando as pessoas dizem isto, pode ser simplesmente para não se chatearem com as votações, até porque já observámos até à data que o país se está pouco marimbando para as eleições e que festejamos, e bem, e a meu ver, festejamos uma diminuição na abstenção que foi para 35%, mas que ainda assim é um valor elevadíssimo, não é? E portanto pode ser o repúdio pelas eleições e pela política que pode fazer com que as pessoas votem nisto. Pode não ter nada a ver com a questão de serem favoráveis a uma ditadura ou tudo mais, mas enfim, vamos ouvir. De novo, 43% a recusarem que Portugal estivesse melhor até 1974. Mas 29% acham que essa identidade defensora dos valores tradicionais era muito melhor. Bom, aqui, desculpem, mas eu aqui tenho que entrar para os 29%. Efetivamente, os líderes políticos atuais estão-se pouco borrifando para a identidade portuguesa. Aliás, os líderes políticos atuais fazem-nos crer que devemos pedir desculpa pela nossa identidade. Portanto, eu aqui estou do lado dos 29%, como é lógico. Então, mas os nossos líderes políticos alteraram aquele logotipo, que supostamente é um logotipo administrativo, mas enfim, é completamente irrelevante. Alteraram o logotipo administrativo para retirarem toda a parte histórica da nossa bandeira. Isso são líderes políticos com respeito pela identidade nacional? Mas caros, é tão simples como isto, eu aqui estou do lado dos 29%. Aliás, admira-me que sejam tão poucos neste momento. O salazarismo não está enterrado. Há uma maioria esmagadora, 54%, que o recusa, mas 23% consideram que se os políticos portugueses seguissem os ideais de Salazar, Portugal reconquistaria a sua grandeza. Há aqui várias coisas a comentar neste último número que eu acho que é curioso. Ora, as pessoas não estão obrigatoriamente, parece-me a mim, mesmo os 23 que concordam, a dizer que gostariam de ter uma ditadura de volta. Ora, vejamos, os ideais de Salazar, estamos a falar de quê concretamente? Salazar era muito católico, por exemplo. Estamos a falar desse tipo de ideais, porque isso, a religião é relevante para a composição de uma pessoa. Estamos a falar da sua disciplina do ponto de vista daquilo que foram os seus resultados académicos, porque Salazar terminou com distinção o ensino que teve. Portanto, depende muito do que são os ideais de Salazar. Por exemplo, o catolicismo, não creio que haja nada contra. Uma pessoa que, segundo o próprio Mário Soares, que eu acho que está longe de ter alguma suspeição sobre si, sobre não mexer nos dinheiros públicos, que é uma coisa que Mário Soares garantiu que Salazar não fez. Bom, eu acho que isso é uma lição que faz falta aos políticos dos dias de hoje. Portanto, não vejo qual é que é o problema. Mais uma vez digo, isso não implica um retorno à ditadura, parece-me a mim. Pode ser muita coisa. Eu acho que, quando pouco especificada, pode ser uma pergunta com rasteira, digamos assim. Mas vamos ouvir o resto. Quase metade prefere uma tecnocracia. 45% consideram que as decisões deveriam ser tomadas por especialistas em vez de políticos.
36% dizem que falar em antifascismo é hoje uma coisa ultrapassada, quase empatados com 35% para quem continua a justificar-se falar de antifascismo nos dias que correm. E esta questão do antifascismo é uma coisa ultrapassada. 36% concordam, 35% discordam. Meus caros, a não ser que vocês tenham vivido em Itália, eu não sei de que é que vocês estão a falar, muito honestamente. Quando se pergunta, e tal, mas são contra o fascismo? Sim, dizem todos que sim, são contra o fascismo. Pronto. Então, mas e onde é que vocês vivenciaram o fascismo, mesmo as gerações mais antigas? Porque não foi no regime do Estado Novo que vocês vivenciaram o fascismo, mesmo as gerações mais antigas. Portanto, eu pergunto, viveram em Itália? Não sei, é a pergunta que eu gostava de fazer. Mas é curioso estar aqui um empate, porque este empate também pode ser o reflexo de que as pessoas nem sequer sabem o que é o fascismo. Portanto, se não sabem o que é o fascismo, não sabem o que é o antifascismo e qual seria a sua utilidade. Mas vamos ouvir o resto. 50 anos depois de Abril, a democracia continua a ser festejada. 57% dos inquiridos estão razoavelmente satisfeitos ou muito satisfeitos com o funcionamento da democracia. Mais do dobro do que há 10 anos numa sondagem semelhante. 41% dizem estar pouco ou nada satisfeitos com a maneira como a democracia funciona em Portugal. 44% acham que é uma democracia com muitos defeitos. Metade da amostra garante que vivemos uma democracia com pequenos defeitos, 42%, ou plena, mais 8%. Uma larga maioria, 2/3, garante que Portugal é tão democrático como os restantes países da Europa. Este estudo de opinião foi coordenado pelo ICE. Não, é curioso, mas vemos objetivamente que, na melhor das hipóteses, mesmo as pessoas mais otimistas sobre este regime têm que objetivamente admitir que a democracia em Portugal tem imensos problemas. Nós vemos uma clara influência dos órgãos de poder nos meios de comunicação tradicionais, que transmitem mensagens que deveriam ser única e exclusivamente notícias, não deveriam ser agendas e são transmitidas como agendas. Vemos pessoas com tendências ideológicas demasiado claras a ocupar o espaço de comentário nos meios de comunicação tradicionais. Vemos, que é um exemplo que eu não me canso de dar, vemos o irmão do antigo primeiro-ministro num canal televisivo a dar opinião política e, portanto, meus caros, não podemos fingir, além de todas as outras coisas, quer dizer, nós neste momento em Portugal estamos simplesmente impedidos de ter determinado número de opiniões porque é sugerido o nosso cancelamento ou às vezes levado avante com esta escolha de palavras de propósito. Às vezes é mesmo levado avante o cancelamento. Portanto, sim, efetivamente, eu acho que a democracia tem defeitos, tem imensos defeitos que devem ser considerados e que devem ser tidos em conta e que as pessoas não são estúpidas, se me permitem. E pelo ISCTE, para a SIC, o Expresso e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, num trabalho de campo realizado pela GFK Metris entre 20 de março e 4 de Abril. A informação foi recolhida através de entrevista presencial, tendo sido contactados 4.239 indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foram validadas 1.206 entrevistas. A margem de erro máxima é de mais ou menos 2,8%, com um nível de confiança de 95%. Dizem aqui depois, sondagem, 35% de quem diz que Portugal está pior do que na ditadura é simpatizante do Chega. Ora, aqui está a notícia que eles queriam, já estavam há 5 minutos sem falar do Chega e então pronto, decidiram fazer aqui. Porque, mais uma vez, tenta-se colar aqui esta ideia de que os simpatizantes do Chega são pró-ditadura ou alguma coisa do género, é a ideia que querem sempre colar. Muito provavelmente, e segundo a narrativa dos próprios, porque os próprios, os meios de comunicação tradicionais dizem, no Chega só votam os descontentes. Bom, se no Chega só votam os descontentes, segundo a vossa própria narrativa, os descontentes não estão satisfeitos com o regime atual. Se não estão satisfeitos com o regime atual, muito provavelmente preferiam outro regime qualquer. Eu não consigo perceber qual é que é a dúvida deste tema e eu gostava de perceber também se nos inquiridos se foram colocados de forma igual os simpatizantes do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PCP, do PS, do PSD e do Chega, ou se, daquelas coincidências
complexas da vida, não é? Nestes inquiridos tivemos, por coincidência, mais inquiridos do Chega, mais simpatizantes do Chega do que dos outros partidos. É curioso, é uma pergunta que eu acho que se deve deixar feita aos criadores desta sondagem. Mas enfim, meus caros, eu, pelo que sei, também foi feita aqui a pergunta da questão de voltar ao regime salazarista. Obviamente que não. O regime salazarista tem uma circunstância histórica, foi uma ditadura autoritária, no meio de várias ditaduras na Europa, e portanto não era única, não era algo desejável para os dias de hoje. Gosto bastante de ter liberdade de expressão, logicamente. No entanto, há toda uma demonização e captura ideológica da esquerda sobre o 25 de Abril, e dá quase a sensação que Portugal começou a 25 de Abril. Não começou a 25 de Abril. Portugal tem uma história longa que merece ser contada, que merece ser relembrada. E, segundo a esquerda, nós não só não devemos contar a história, como ainda devemos pedir desculpa dela e assumir a ideia de que a nossa história de Portugal tem 50 anos. A nossa história não tem 50 anos, longe disso. Mas se estão tão preocupados com o que os portugueses pensam sobre o regime atual, eu sugeria, talvez, e só talvez, que conseguissem entregar um regime mais funcional e mais satisfatório para os portugueses. O Alain de Benoit diz uma coisa muito gira na Current Crisis of Democracy, que é um livro muito interessante que ele tem, em que ele diz basicamente que os sociais-democratas, a social-democracia, é o regime da felicidade. Ora, enquanto os líderes sociais-democratas conseguem deixar o povo feliz através da compra dos seus votos, têm a social-democracia saudável. Depois disso, já não têm. Eu não sei. Fica a pergunta no ar, que é uma pergunta que o Alain de Benoit deve esclarecer nesse livro. O regime será só bom quando o Estado oferece o suficiente? Ou deveria o Estado sair da frente em algumas medidas e permitir que o povo florescesse de outra forma? Não sei. É a pergunta que fica no ar. Mas eu não creio que estes dados sejam indicativos de que as pessoas queiram voltar a uma ditadura. Primeiro, eu acho que é o reconhecer de duas coisas: de que Salazar era uma pessoa com qualidades que não devem ser ignoradas, e a segunda parte é que o regime democrático tem deixado muito a desejar aos portugueses. Abril nunca se cumpriu, e assim sendo, eu acho que devíamos todos trabalhar para que a democracia funcione. Parece-me a mim. Mas bom, meus caros, é como eu vos digo, se eu hoje estou aqui a fazer um vídeo é porque tenho liberdade para tal, e como sabem, tenho imenso respeito pela liberdade, tenho imenso respeito pela história portuguesa, pelas qualidades de Salazar, mas não quereria, obviamente, o regime salazarista de volta, porque é como eu vos digo, gosto imenso da minha liberdade de expressão. Portanto, é isso, meus caros. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, comentem o que vocês acharam sobre esta sondagem, sobre o próprio vídeo em si, e obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.